do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Irmãos e irmãs, continuando o nosso estudo mensal, nós temos hoje a alegria de proclamar a palavra de Deus sobre o príncipe dos apóstolos, sobre aquele que é a cabeça da igreja, que é São Pedro. E a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos ensina, ela está em Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. E diz assim, que é uma leitura que todo mundo já conhece. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nesse tempo que nós estamos vivendo, todos nós, analisando essa leitura, analisando esses 2 versículos, analisando tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, 2 palavras eu guardei no meu coração. 2 palavras que nós devemos colocar nossos joelhos, orar, como também não só para clamar, mas também para agradecer. Se nós não estamos vivendo isso, porque condiz com a igreja, fala sobre a igreja, onde Pedro hoje é Francisco, então a palavra é a apostasia e o mistério da iniquidade. Apostasia são aqueles que acreditam, que acreditavam em Deus e esfriaram na fé. Só na Alemanha, 1 milhão de alemães já pediram para serem desbatizados. Quer dizer, não acreditar mais em Deus. Em uma cidade do Brasil, houve um levante e juntaram 10 mil pessoas, onde declararam que não querem mais saber de Deus. Essa é a apostasia. E o mistério da iniquidade é aquele em que eu acredito, eu vivi, eu adorei, eu comunguei, eu fiz tudo, mas a partir desse momento eu não quero mais saber de Deus. Eu quero virar as costas para Deus. Gente, não está longe. Não está longe da gente. A gente fica calado, a gente sofre, a gente chora, mas a gente vê que na nossa casa, na nossa família, depois de alguns resultados que houve por aí, depois de alguns noticiários que houve por aí, a gente vê o quanto a igreja de Jesus Cristo é perseguida, o quanto nós iremos ser perseguidos. E isso é apenas o início. Não é brincadeira. Às vezes a gente diz que tudo isso é brincadeira. Tudo isso é brincadeira. Esse vírus é uma brincadeira. Nós já estamos chegando a quase 120 mil mortos. E aqui na região do Pajeú, nós estamos vivendo o pico da pandemia.
e todo mundo achava que era uma brincadeira. Então, dessa leitura de Pedro, dessa leitura que é o foco, que é o cerne, onde Jesus, ele praticamente, ele dá o primado a Pedro. Eu coloquei 3 pontos para que a gente medite durante o dia de hoje, durante a noite de hoje, durante o tempo que o Espírito Santo, infundido em nós, ele fizer com que nós, cada um que está escutando, ele queira que a gente viva isso. O primeiro ponto, Pedro nos convida à santidade. Na carta de São Pedro, no capítulo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, toda a nossa maneira de viver deve ser uma maneira que demonstra a santidade. E não é o rosto da gente, não é uma camisa, não é o tamanho da cruz que nós vamos botar no pescoço, mas são as nossas atitudes. O segundo ponto, uma advertência aos ataques do mal, que é esse que nós estamos vivendo. Sede sóbrios, quer dizer, tenham calma, sejam atentos, sejam tranquilos no espírito, mas vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem devorar. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo, nós estamos, certas coisas que acontecem, quem jamais imaginaria. Então, por isso que nós devemos colocar nosso joelho no chão nesse sentido. O terceiro ponto, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Está no versículo 13. 1 Pedro 3,13. Se eu faço o bem, e qual é aquele que vos fará mal, se a gente for zeloso na prática do bem? Se a gente for zeloso na prática do bem, qual é o mal que alguém vem fazer para a gente? E se vier, e se tirar a nossa vida, nós teremos a bem-aventurança que o Senhor nos promete, no próprio Mateus, no próprio livro de Mateus. Então, esses 3 pontos que é para a gente viver. O Catecismo da Igreja, ele fala de São Pedro. Ele diz que a missão de Pedro é ser sinal visível da graça de Deus para os homens. A missão dele foi essa, foi ser um sinal visível da graça de Deus para os homens. Como o Papa é um sinal visível, como eu devo ser um sinal visível de que Deus age em mim. Que Deus não é um Deus do passado, um Deus que está no céu lá distante, mas um Deus que está presente todo dia na minha vida. E todas as minhas atitudes mostram a presença desse Deus visível. Busquemos em oração a presença, a vivência desse Deus visível em cada um de nós. Também, Pedro foi escolhido para ser o cabeça dos apóstolos. 3 palavras eu vi numa pregação, e quando eu fui convidado para compartilhar com vocês, por que ele foi escolhido? Então o padre, ele dizia isso, porque Pedro foi o que mais amava Jesus e a pessoa, mesmo traindo Cristo naquele momento. Quem de nós já não traiu? Quem de nós no momento de aperto já não traiu? Não tinha ganância, não tinha carreirismo com Pedro, era simples pescador, mas amava muito. Edificava a igreja de Cristo pelo amor, com amor e por o amor. Então, se nós vivemos nos engalfinhando, como diz Dom Henrique, se não fosse o Espírito Santo, a igreja era um ninho de cobras se mordendo. Então nós devemos procurar viver cada vez mais pelo Espírito de Deus, para que a gente viva, seja a face de Cristo nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.